Bom, o que é a osmoscopia? Então, a osmose é a passagem do solvente de uma solução diluída para uma solução mais concentrada. E a pressão osmótica é quando a gente coloca uma pressão externa, né? Quando se aplica uma pressão externa, justamente para que isso não ocorra, para que a osmose não ocorra. Então, aqui, a osmose é a passagem do solvente da solução menos concentrada, ou seja, mais diluída, para a mais concentrada. Então, ela deveria vir para cá, tá? Através dessa membraninha aqui, ela vai passar para cá. Só que a pressão osmótica é justamente essa pressão que a gente coloca aqui na solução, né, que tem maior concentração, para que essa passagem não ocorra, tá? Então, na osmoscopia, a gente aumenta a pressão osmótica. A osmoscopia justamente estuda isso daqui. É uma das propriedades em que se estuda, né, esse aumento, que se faz esse aumento dessa pressão aqui, tá? Que é a pressão osmótica. Lembrando lá os tipos de soluções, né, que a gente tem dentro da osmose. Solução hipertônica é a mais concentrada, quando um meio apresenta uma pressão osmótica maior que o outro. Então, maior concentrada, a pressão osmótica aqui vai ser bem maior que essa. Hipotônico, menos concentrada, quando o meio apresenta uma pressão osmótica menor. E isotônico, mesma concentração, quando os dois meios ou soluções apresentam a mesma pressão osmótica, tá? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de fenômenos da osmose, né? Quando a gente tem uma salada temperada guardada na geladeira, a gente depois vê que elas murcham porque perde água, tá? As frutas secas mergulhadas em água, o que vai acontecer? Elas vão inchar, porque elas estão secas, elas estão concentradas, né? Com soluto ali dentro. E aí elas vão acabar inchando porque o jogo da osmose é esse, né? E solvente para onde tem mais concentração, tá? De soluto. Os soros e injeções intravenosas devem ter a mesma pressão osmótica, ou seja, ser isotônico, né, do sangue, ter a mesma pressão osmótica do sangue. Se forem soluções hipertônicas, as hemácias perdem água e morrerão. Então, se for uma solução hipertônica, o que vai acontecer? As hemácias vão acabar perdendo água, né? A solução externa, ela vai ser hipertônica. Olha só aqui, ó, exemplo aqui. Então, as hemácias, as células, vão acabar perdendo água e vão morrer. Se forem hipotônicas, ou seja, mais diluídas, né? Ou seja, soluções mais diluídas, as hemácias vão acabar inchando, porque elas estão mais concentradas. E aí vai passar água para dentro delas. E elas vão tender a explodir, a morrer também, tá? Então, aqui, hipotônico, elas vão acabar perdendo, entrando água, né? Ou seja, explodindo. O meio isotônico é o meio mais propício, tá? Então, para vocês verem que o conhecimento, né, da osmose, ela é importante para a nossa saúde, né? Principalmente. Então, não podemos esquecer, pressão osmótica é a pressão exercida sobre a solução com maior concentração para que não ocorra osmose. Ou seja, para que o solvente não atravesse a membrana semipermeável, ela evita que ocorra a osmose. Agora, a gente tem a osmose reversa. O que é a osmose reversa? É justamente quando o solvente passa do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, quando o solvente vai passar para o meio mais concentrado para o menos concentrado, a gente vai ter a desalinização da água do mar, por exemplo. A pressão exercida maior que a pressão osmótica. Então, a pressão exercida vai ser maior do que a pressão osmótica, na osmose reversa. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? Em que a gente vai ter aqui na osmose a água e a água salgada e a membrana. E na osmose reversa, ou seja, eu tenho uma pressão maior do que a pressão osmótica, a gente vai ter esse exemplo aqui, tá? Em que eu estou tirando água da minha água salgada, passando para o meu lado, que eu só tenho líquido, tá? Então, é uma forma da gente purificar a água do mar, né? Tirando, na verdade, o sal da água do mar. É a osmose reversa. Das utilizações da osmose reversa é essa.
a dessalinização da água do mar. Então, na verdade, a gente vai ter a mesma coisa, tá? Que a pressão, no caso, a pressão osmótica e a osmose reversa, é o mesmo intuito, né, da gente inibir a osmose, tá? Passando o solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só que na osmose reversa, eu tenho uma pressão maior. Essa pressão exercida, ela é maior do que na pressão, no caso, osmótica, certo? É essa diferença aí. E aqui eu coloquei para vocês, né, que a pressão, dentro das propriedades coligativas, a pressão osmótica depende da concentração da solução, isto é, quanto maior a concentração da solução, maior será o efeito da osmose nas soluções e, por isso, maior será a pressão osmótica. Claro, se eu tenho uma concentração muito grande da solução, a osmose ela vai ter um efeito maior e, para eu quebrar esse efeito da osmose, eu vou ter que aplicar, na verdade, a pressão osmótica vai ser maior, tá? Então, aqui é a parte quantitativa da osmoscopia, que é justamente a equação da pressão osmótica, em que ela é representada pela letra π. Então, toda vez que vocês verem em propriedades coligativas, a representação da pressão osmótica vai ser dessa forma, pela letra π, tá? E ele é calculada da seguinte forma. Pressão osmótica vai ser igual a concentração molar vezes a constante universal dos gases perfeitos, o R, vezes a temperatura em Kelvin, tá? Então, isso daqui para vocês tomarem ciência de que tem como a gente fazer, utilizar, né, por equação, a pressão osmótica aplicada, tá? Através da concentração molar, da constante universal dos gases e temperatura. Então, ela é ligada a essas propriedades, tá bom? Então, aqui a gente fecha então, o capítulo 9, módulo, parte do capítulo 9, né, que fala de osmoscopia. E aí a gente eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, que aí semana que vem eu faço umas resoluções para vocês, mando umas resoluções para vocês sobre esses exercícios, tá bom? Para a gente entrar na semana que vem em termoquímica. Vamos ver se a gente já consegue entrar em termoquímica ou em química orgânica. Eu vou ver ainda qual módulo que a gente vai entrar, tá? Mas eu aviso vocês, pode deixar. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato.